Oi, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, bem-vindos ao curso de Introdução à Psicologia. Esse curso ele tem uma demanda de leitura um pouco maior, uma demanda de organização um pouco maior. E para ajudar vocês nesse percurso, eu vou gravar uns vídeos para que vocês possam se organizar, tá bom? Meu nome é Marília, então a gente vai voltar a se encontrar aí algumas vezes. A plataforma vai disponibilizar para vocês um vídeo por semana com antecedência, para que vocês possam se planejar, se organizar e verificar o que precisa ser feito para o módulo vigente, tá bom? Então, um pouco para vocês, né, como vão ser esses vídeos. Então, nos dois primeiros vídeos, que é o de hoje e o da próxima semana, eu vou trazer para vocês um panorama da plataforma. A gente vai navegar um pouco pela plataforma da Centlio para conhecer quais são os recursos, como é que vocês fazem para acessar as informações, para acessar os manuais que tem lá, para acessar as grades de correção, que é muito importante. É, Na sequência, no vídeo 3 a gente vai começar a falar um pouco sobre chamamento de leitura, como que vocês fazem para selecionar o que é ou não é importante no livro-texto e nos vídeos que vocês vão assistir. E como que vocês podem fazer também para se organizar diante das demandas do curso. No quarto vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre escrita, e aí dali por diante eu vou começar a trazer para vocês no vídeo 5, vídeo 6, algumas questões mais específicas sobre a formatação no estilo APA, que é o estilo de formatação que vocês vão ter que utilizar para apresentar os trabalhos e para fazer os comentários nos fóruns. São parênteses na APA, Associação de Psicologia Americana, e quando a gente fala em formatação, a gente fala em como o texto de vocês tem que estar configurado na página do computador. Então, tamanho de letra, espaçamento, recuo, tudo isso envolve formatação, além de, claro, as citações, ou seja, as transcrições dos textos que vocês utilizam na hora de construir a resposta de vocês. Então, vamos supor que vocês estão fazendo um trabalho sobre um tema qualquer, e para falar sobre esse tema, vocês querem utilizar como base um trecho do texto que vocês leram, do texto teórico que vocês leram para a aula. É importante que esse trecho venha formatado de acordo com as normas da Associação de Psicologia, para que, enfim, demais pessoas possam reconhecer que aquilo se trata de uma transcrição, se trata de uma citação, tá? Mas a gente vai falar disso com mais calma no decorrer dos vídeos. Então, vou começar a discutir com vocês também as entregas dos trabalhos, qual a melhor forma de responder aos fóruns de discussão avaliativos, como estudar para os questionários, como fazer os trabalhos que são ensaios empíricos, o trabalho de bibliografia anotada, tudo isso a gente vai ir falando no decorrer aí das semanas, tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem consultar os outros vídeos, voltar para esse, perguntar em sala para a professora, que ela vai estar lá para orientar vocês. O meu intuito aqui na verdade, facilitar um pouco a vida de vocês nesse percurso, porque a plataforma é bastante complexa, o curso é bastante denso, e acho que toda ajuda é bem-vinda, né, nesse caso. É importante também, antes da gente começar, pontuar que o curso ele segue o modelo da aula invertida. Então, o que significa isso? Que para que vocês possam cursar o módulo 1, para que vocês possam assistir a aula do módulo 1, vocês precisam já ter estudado o conteúdo, né? Se vocês forem para a aula sem ter nenhuma base, sem ter estudado nada do conteúdo, com certeza vai ficar muito difícil para vocês fazerem todas as entregas que precisam até domingo. Então é importante vocês se programarem para fazerem as leituras, para fazerem os comentários, ou pelo menos rastrearem os comentários antes das aulas, tá? No primeiro módulo é um pouco mais tranquilo, mas a partir do segundo já tem uma demanda um pouco maior, e daí para frente as demandas só aumentam. Isso é bom, porque mostra que o curso é um curso bastante robusto, o livro-texto é muito bom, vocês vão passar por diversos temas da psicologia, aprender muita coisa legal, mas é isso, né? Para o curso ser bom, ele precisa ter uma demanda. E essa demanda está aí para que vocês consigam aprender mais. Ao longo do curso também, vocês vão verificar que a maioria dos trabalhos, a maioria dos comentários nos fóruns,
são comentários que demandam que vocês busquem exemplos do cotidiano, busquem exemplos da vida prática de vocês para aplicar o conceito psicológico. Então, são demandas de trabalho que fazem sentido, considerando a carreira acadêmica de vocês, considerando a formação de vocês no curso de Introdução à Psicologia. Bom, esse vídeo aqui vai se dividir em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar sobre os recursos da plataforma. Na segunda, a gente vai abordar o sistema de avaliação do curso. E na terceira, a gente vai falar sobre as atividades específicas do módulo 1, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, vou abrir a plataforma da Saglio para a gente caminhar um pouco por ela e entendendo aí como as coisas acontecem na plataforma. Bom, pessoal, então, vamos lá. Quando a gente entra na plataforma, a gente clica na aba Conteúdo aqui, vai abrir para a gente uma seção de sumário, de agenda, de marcadores, enfim. A seção de sumário ela vai ficar no canto esquerdo da tela, então que começa aqui, módulo 1 até o 8, e em cada um dos módulos vocês conseguem ver mais ou menos a quantidade de postagem em cada um deles. Isso também mostra para vocês mais ou menos a demanda de cada um, tá? Então, os módulos que têm mais postagens, eles costumam ter mais material de estudo. Então, por conta disso, eles costumam ser mais longos. Então, é importante vocês levarem isso em consideração também. Bom, então agora eu quero apresentar para vocês, comece aqui. Primeira coisa que eu quero dividir com vocês é o programa do curso, tá? Então, a gente vai entrar aqui no programa para poder dar uma olhada nele. Aqui vocês têm a descrição do curso, de por que, enfim, esse curso foi desenvolvido, qual é a metodologia utilizada nele, os objetivos de aprendizagem e o valor, os valores centrais da Saglio. A parte mais importante desse documento é essa daqui, em que vocês têm as atividades. Então, aqui tem como funciona a avaliação de vocês. Ao longo do curso, vocês vão responder 4 questionários objetivos, que são questões de múltipla escolha. A gente vai falar um pouco disso na semana que vem, que equivale a 40% da nota. Vocês vão desenvolver um trabalho de bibliografia anotada, que é a bibliografia comentada, que vai valer 20% da nota. Um ensaio de aplicação psicológica, que vai valer 20%, um ensaio empírico 10%, e a participação nos fóruns de discussão, 8 fóruns no total, 10% da nota, tá? E aqui a escala avaliativa, como é que funciona a porcentagem. As notas, elas variam de A a F, né? Assim, que A é de 94 a 100, F de 0 a 59, então aqui vocês têm as escalas, para quando vocês receberem as notas de vocês, vocês poderem verificar em que lugar vocês se encontram aí dessa escala. Aqui vocês têm os objetivos de aprendizagem do curso, e, enfim, o que vocês deverão fazer para cumprir cada um dos objetivos, tá? E aqui o calendário. Quais são os objetivos do módulo 1, o que vocês vão ter que fazer, quais são as atividades. Módulo 2, quais são as atividades, e assim sucessivamente, até vocês chegarem ao último módulo, que é o módulo 8, tá? Então, se vocês, por exemplo, quiserem ter uma noção do que vai ser cobrado em cada módulo em relação a atividades avaliativas, basta vocês verificarem aqui, e aqui vocês já vão saber o que vai ser avaliado, como que vai ser essa avaliação e tudo mais. Bom, então agora vamos voltar para outra página para a gente poder seguir com as outras partes, tá? Aqui a gente tem o anexo do programa do curso. Aqui vai mostrar as escalas de avaliação do novo, quais são os códigos, o que é o mau comportamento, as questões de discriminação e igualdade de oportunidade na Universidade Civil, que é um valor muito importante. Caso tenha aí algum estudante com alguma necessidade educativa especial ou com deficiência, vocês podem entrar em contato para verificar aí algum suporte, tá? Aqui vocês vão ter acesso à biblioteca também, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Então, aqui, como é que vocês fazem para fazer as citações também, as armas de apoio e tudo mais. Então,
Caso vocês não saibam como usar uma citação indireta, que é uma paráfrase, se vocês não sabem se vocês citaram corretamente, dá para tanto marcar uma conversa quanto ler o anexo que tem aqui sobre as citações. Depois a gente tem aqui a carta de boas-vindas, que são as recomendações gerais para os estudantes. Primeiro, leia e imprimir o programa do curso. É importante ler e revisar os requisitos do critério, que eu acabei de mostrar para vocês. Depois, verificar direitinho as instruções para os trabalhos e para o fórum de discussão. Essa parte é muito importante porque grande parte da nota que vocês vão ganhar, tanto nos fóruns quanto nos trabalhos, vai dar adequação à proposta. Então, adequação tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista da estrutura. Então, se vocês seguiram as normas de citação, se vocês fizeram tudo que estava sendo pedido, vocês já conseguem garantir boa parte da nota ali. Então, é muito importante sempre revisar essas instruções, tá bom? Terceiro ponto, pergunte. É importante, porque às vezes as coisas são mais complicadas mesmo. É um curso robusto, é um curso denso, com bastante conteúdo e com bastante exigência também em relação à formatação, em relação à participação. Então é importante perguntar, caso vocês tenham dúvidas em relação às ferramentas. E também é importante, a questão 4, aí, o item 4, sempre ficar de olho nos e-mails, nos anúncios, no calendário, para conseguir fazer os trabalhos e as atividades nas datas. Caso vocês não entreguem as atividades nas datas previstas, vocês já perderão aí, já sairão com uma nota menor. E com acúmulo, caso isso aconteça muitas vezes, vai prejudicar bastante o andamento de vocês no curso e a nota final de vocês. Então é importante sempre tentar publicar tudo na data certa, tá bom? O item 5 é para se manter em dia com as leituras, as atividades, retomando, gente, que é um curso de aula invertida. Então, vocês têm que ler as coisas antes da aula e não depois. A ideia da aula é muito mais tirar dúvidas e expor brevemente o conteúdo, de uma forma bastante breve mesmo, porque é um espaço mais para tirar dúvida, mais para discutir de forma aprofundada o conteúdo que vocês já estudaram e não para fazer uma exposição desse conteúdo em primeira ordem, tá? Então, leiam os conteúdos, porque senão vocês vão ter dificuldades também para acompanhar as aulas, tá? Aqui também tem a questão das datas, né? No item 5. Item 6. Se vocês tiverem dúvidas, perguntar sobre os materiais, sobre as explicações, caso essas dúvidas apareçam. Item 7. Participar dos fóruns de discussão. E as publicações, elas têm que ter uma sustentação teórica, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando eu for mostrar para vocês o módulo 1. E tem 8. Vocês, além de fazer a participação no fórum semanal, vocês também precisam responder a 2 outros estudantes, tá? Para cada pergunta e para cada discussão no módulo. As respostas, elas devem contribuir dizendo o que você gostou daquela publicação, sobre o que você gostaria de conhecer mais e o que você sugeriria. E dentro desse parâmetro, vocês devem trazer sustentações teóricas, vocês devem dialogar com o que vocês mesmos escreveram, para que essas respostas tenham aí uma base, né? Não é só vocês irem lá e escreverem se estão de acordo ou se não concordam com o que eles fizeram, tá bom? A interação, lógico, ela tem que ser feita de forma amistosa e com cortesia, sem nenhum tipo de ofensa ou de tentativa de diminuir o trabalho do colega. Tudo aí é para agregar, todo mundo está aqui para aprender. É importante também se familiarizar com as políticas da universidade, aplicar as normas APAs, respeitar as perguntas distintas das pessoas, entender que existem pessoas que chegam no curso com mais conhecimento, outras que chegam com menos conhecimento, e a intenção é que, no fim, todos estejam no mesmo nível e todos consigam manipular e fazer uso do aprendizado na sua carreira da mesma forma. Então, por isso é importante a gente ter esse respeito.
Às vezes uma pergunta que um colega faz que a gente sabe a resposta pode ser a dúvida de um outro colega também, né? Ou às vezes quando a gente tem vergonha de fazer uma pergunta porque a gente acha que é uma pergunta que é boba, a gente pode estar enganado. Pode ser que mais pessoas na sala tenham aquela dúvida e não tenham coragem de perguntar do mesmo jeito. E aí você fazendo a pergunta, além de ajudar você mesmo, você também ajuda os seus colegas que podem ter essa dúvida. Bom, então, bom, agora a gente já deu uma olhada na introdução. Vamos para o próximo documento. São vários, tá? Aqui é como você faz para entrar em contato com o seu instrutor, tá? Então, é, o instrutor é a Daniela, né? A professora Daniela. Aqui o e-mail para vocês entrarem em contato com ela. Aqui algumas coisas sobre a Daniela, sobre a professora de vocês. É, já quero deixar aqui, claro que a Dani é uma pessoa muito legal, então vai ser um curso bem bacana vocês fazerem com ela. E tem também as titulações dela, enfim, tudo que ela já fez, né? Quais são as conquistas de trabalho dela. E os horários de atendimento também, que ela vai fazer as sessões com vocês. Bom, aqui a gente tem o tópico de como fazer perguntas para o seu instrutor. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta específica para a Daniela, vocês podem iniciar um novo encadeamento aqui, uma nova discussão, para trazer essa dúvida ou trazer esse aprofundamento, assim, trazer o que vocês quiserem considerar aí, o que vocês considerarem pertinente para perguntar. Uma ferramenta que pode e deve ser utilizada para você ao longo do curso, tanto para aprofundar o conhecimento que vocês já têm, quanto para entrar em contato com novos conhecimentos que vocês desejam aprender. Tá? Então, caso vocês façam uma leitura, vejam um vídeo de um tema que vocês julguem interessantes e queiram perguntar e aprofundar um pouco esse tema, dá para usar esse canal aqui. Aqui, vocês podem usar o canal de assessoria para tirar dúvidas acadêmicas com esse tutor. É só enviar um e-mail pela plataforma de aprendizagem. Aqui vocês têm um tutorial de como enviar um e-mail. Então, cada link desses que vocês clicam, vocês vão parar em um vídeo tutorial, né? No caso aqui. E a partir desse tutorial, vocês conseguem entender como vocês fazem para entrar em contato com esse instrutor, com a Daniela, para poder tirar as dúvidas. O próximo tópico são as diretrizes para os fóruns de discussão. Então, o que vai ser avaliado em cada fórum? Lembrando que são 8 fóruns, tá, ao longo do curso. Esse documento é para que vocês vejam como vocês vão ser classificados no fórum, tá? Aqui tem um vídeo que explica como usar a ferramenta, tá? Então, eu vou começar de baixo para cima. O nível 1 é o nível mais baixo, então seria a nota mais baixa no fórum, que é quando não há referência às leituras, não tem observação de conhecimento pessoal no comentário, não apresenta novas observações, as publicações são desorganizadas, as folhas de palavras, as estruturas sintáticas não são adequadas, e se a contribuição para o fórum ela acontece com mais de 3 dias de atraso ou se não há interação. Tá? Então, aqui, para estar no nível 2, vocês precisam fazer referência às leituras, tá? E tentar incluir algumas observações de referência pessoal, de conhecimento pessoal. Mas não apresenta novas observações, e as publicações aparecem de forma desorganizada, e a contribuição acontece com 3 dias de atraso. Aí aqui o nível 3 seria nível intermediário, em que existe um dia de atraso ainda, mas no resto dos itens está adequado, tá? E aqui, para vocês estarem no nível 4, vocês precisam, além de contribuir com o fórum em tempo hábil nos horários estabelecidos, fazerem observações bastante perspicazes, mostrarem que vocês realmente estudaram e refletiram sobre o tema. Então é muito importante que vocês se dediquem para fazer essa participação no fórum. Como são muitos fóruns, no final a nota acaba contando bem, tá?
Aqui vocês também têm acesso aos tutoriais de apoio, que são vídeos que ensinam como que vocês podem fazer para navegar na plataforma. Então, como ver o conteúdo, como ver o progresso, como participar dos fóruns e dos debates, como responder ao questionário, como ver as notas e alguns outros tutoriais aí, tá? Bom, na sequência, depois dos tutoriais, vocês têm acesso à biblioteca virtual, que é um serviço de apoio da Sanrio. Vocês têm a biblioteca tanto no site em inglês, quanto a e-livro, que vai ter livros em diversos idiomas, inclusive em português, tá? Eu vou entrar com vocês aqui no meu site da e-livro, para que vocês já aprendam como fazer uma busca e como fazer uma pesquisa adequada na biblioteca. Bom, aqui a gente está no site da e-livro. No site a gente consegue fazer 3 tipos de pesquisa, que é a rápida, a filtrada e a avançada. Na filtrada, vocês podem filtrar, por exemplo, pelos idiomas. Tá? Então, vocês podem vir aqui e escolher qual idioma vocês leem. Tá? Quais idiomas vocês conseguem ler. E tem a opção de português aqui, mas a maioria das publicações em psicologia está em espanhol. Pelo que eu pude notar, tá? Mas aqui existem, por exemplo, diretrizes para avaliação de trabalhos, enfim, tem livros variados. Vocês podem usar essa plataforma não necessariamente só para pensar as questões do curso, mas também para lerem e para se divertirem. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem um livro que vai falar sobre a estrutura do Netflix. Em determinado momento vocês vão estudar de que modo a televisão influencia no comportamento para a psicologia, então são conteúdos que vão agregar. São muitas e muitas páginas ó, de livros em português, ainda que não seja a maioria, tem muitos, tá? São 95 livros no total em português, tá? Bom, então essa parte aqui é legal, vocês darem uma olhada, porque é um benefício que vocês têm e que vocês podem utilizar tanto no curso quanto para pensar e ler coisas que são do interesse de vocês. Bom, vamos voltar agora para a plataforma para a gente continuar olhando os outros recursos que ela apresenta. Bom, e para aqueles que leem em inglês, aqui a gente tem a biblioteca, que é a biblioteca principal da Sanrio, que é em inglês, tá? Vou mostrar ela aqui para vocês agora. Então, vocês têm acesso aí a uma infinidade de material a partir dessa biblioteca aqui, que é a principal. Bom, se eu ensino aí psychology, que é psicologia em inglês, aí procuro, a gente vai ter acesso a bastante material sobre o quê? Bom, o manual de publicação, a experimentação, a história da psicologia, enfim, muitas e muitas coisas que vocês vão poder aí desfrutar caso vocês sejam leitores em inglês, ó. Tem esse número aqui gigante de resultados na biblioteca. Agora a gente vai ver a parte do Office 365. Por vocês serem alunos da Sanrio, vocês têm direito a ter os aplicativos web do Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook e OneDrive. São aplicativos bem legais. Se vocês não têm aí o acesso pago a eles, vale a pena, porque, enfim, dá para usar durante o curso e tudo mais. Para fazer as anotações dos módulos, que eu vou começar a fazer junto de vocês a partir do módulo 3, eu fiz uso do OneNote, que é um aplicativo que funciona como um caderno. Ele permite que vocês consigam organizar em cada módulo várias abinhas, como se fossem páginas, com todas as atividades que vocês vão fazendo, colocar link externo, usar cores, é bem legal. Vocês vão ver aí, a partir do módulo 3 eu vou compartilhar com vocês como usar esse aplicativo. Caso vocês tenham curiosidade, dá para já ir mexendo, já ir tentando criar as pastas da forma como vocês prefiram, tá bom? E se vocês, enfim, preferirem usar para organização outro aplicativo, como o Word, ou até anotar à mão, não tem problema. Vai de cada um. Cada um pode se organizar aí da forma que achar melhor em relação ao instrumento e ao recurso que vocês irão utilizar. Bom, depois de verificar aí o download do Office, vocês têm as diretrizes de redação e formatação da APA, que é muito importante que vocês leiam esse documento, certo?
Eu fiz um vídeo específico só sobre diretrizes de redação e formatação da APA, em que eu leio todos os slides, explico um por um para que vocês consigam fazer a utilização. Numa primeira parte, eu falo só sobre citações, numa segunda parte, eu falo só sobre referências. Hoje eu vou passar um pouquinho com vocês nisso, vou olhar para as diretrizes de redação e formatação de uma forma mais geral, com a intenção de que a partir do que a gente vê aqui hoje, vocês consigam fazer as citações dos 2 primeiros fóruns, tá? Para que depois vocês possam também entrar em contato com esse material, em que eu falo mais especificamente, de forma bastante aprofundada, sobre como essas diretrizes funcionam. Então vamos lá, eu vou abrir com vocês o guia e a gente vai lendo de uma forma mais geral. Bom, então aqui o que está sendo trazido é a definição de citação. Segundo Cunha e Cavalcante, uma citação é uma menção a um texto ou uma parte de um texto. Ou seja, quando a gente faz uso de um texto que não é nosso para explicar uma ideia que a gente quer discutir ou trazer um conceito que é interessante para o nosso trabalho, que é interessante para aquilo que a gente está tentando fazer textualmente, ou para aquilo que a gente está tentando refutar, né? Para a gente poder refutar informações, a gente também precisa trazer citações. Então, quando eu digo, por exemplo, de acordo com Silva, o que eu estou querendo dizer é que aquilo que eu vou falar foi dito por Silva e eu estou transcrevendo uma ideia, né? Essa referência, ela pode vir fora dos parênteses, seguindo esse molde aqui, ou ela pode vir dentro dos parênteses, segundo esse molde aqui na sequência, em verde, certo? Então, existem algumas estruturas para pensar a citação, né, que sempre variam entre esses 2 tipos, que é o tipo em que o nome dos autores vem fora dos parênteses, e o segundo é que o nome dos autores vem dentro dos parênteses. E essa mudança de tipo, de estrutura de citação, ela também gera algumas mudanças na maneira como essa nomeação, como essa referenciação é feita, tá? Então, aqui a gente vai usar o E comercial e aqui a gente usa o E tradicional mesmo. Então, aqui também tem a opção de você usar 3 ou mais autores em citação, você vai colocar o et al, que significa e outros, né, abreviação de entre outros. E aqui a gente tem uma tabelinha de como fazer essas citações no sistema autor-data, tá? Então, aqui o manual ele vai trazer para a gente uma questão importante, que é a ideia de plágio. Quando a gente usa uma ideia que não é nossa, quando a gente usa um conceito que não é nosso, a gente está fazendo uso de uma propriedade intelectual de alguém, de um pensamento que alguém registrou, que alguém pesquisou, que alguém deu seu tempo para construir. E isso é crime. Quando a gente faz referência a um pensamento intelectual de alguém, a gente precisa citar essa pessoa e dizer de onde a gente tirou essa determinada informação, certo? Aqui também ele vai trazer os 3 tipos mais comuns de citação, que é a citação direta, que é quando você transcreve exatamente aquilo que estava no texto, a citação indireta, que é quando você transcreve apenas ideias, e a citação de citação, que é quando você cita um texto que você não teve acesso ao original. A citação de citação vai ser uma coisa comum, né, no estudo de vocês, porque como vocês estão usando o livro-texto da ciência psicológica, o próprio autor do livro vai citar outros autores e que vocês não vão ter acesso a esse material que foi citado por ele. Então, muitas vezes vocês vão ter que fazer uso do citação de citação, tá bem? Para a citação direta, a gente tem que transcrever literalmente o que está ali. Existem algumas exceções que vocês vão ver com o tempo. Então, por exemplo, vou descer um pouco, tá? Só para vocês verem que aqui vocês podem usar reticências para mostrar que algumas palavras foram suprimidas, ou vocês podem usar a chave para explicar ou fazer um comentário sobre alguma coisa, ou dar um destaque dizendo que vocês adicionaram a ênfase, mas no geral é uma transcrição literal, a citação direta. E nela vocês precisam indicar o nome do autor, a data de publicação e a página. Ela pode acontecer entre parênteses, nesse primeiro modelo que a gente viu, ou com o nome do autor fora dos parênteses e as referenciações numéricas, data, página, ano, dentro dos parênteses, tá? Então essa seria a citação direta.
Quando ela tem 40 ou mais palavras, ela precisa de um recuo de formatação, mas isso a gente vai ver em outros vídeos que eu vou trabalhar especificamente com a temática da formatação com vocês, tá bem? Bom, além da citação direta, a gente tem aqui a indireta, que é quando você vai transcrever as suas ideias, e vocês podem usar também o mesmo tipo de referenciação. A diferença é que aqui, como vocês que estão fazendo a paráfrase e o texto que vocês estão redigindo é de vocês, o que não é de vocês é a ideia, né? Mas o texto em si é de vocês, vocês não precisam fazer uso de aspas, vocês precisam fazer uso apenas dos parênteses para referenciar os autores, ou daquele outro esquema, que é colocar o nome do autor fora do parênteses e a informação numérica como ano, data, página dentro dos parênteses, tá bem? Como ela é uma citação com as próprias palavras, ela não requer nenhum tipo de formatação específica. E na citação de citação, vocês vão inserir aqui o nome do autor do qual vocês retiraram a citação e onde ele foi citado, tá? Nas referências, vocês vão incluir só o texto lido e a referência do texto citado vai só no rodapé. Mas essa parte da formatação eu também vou trabalhar com vocês em outro momento, tá bom? Aqui aparecem outros casos, outros tipos de citação. E aqui vocês têm uma tabela que eu acho muito legal, na verdade, eu acho que é a tabela mais legal do material, que mostra como vocês devem fazer a citação, inserindo autor, ano, autor, data, título e fonte, e como vocês devem fazer caso vocês tenham falta de uma dessas informações. Então, se faltar o autor, se faltar a data, o título e etc. Isso é muito interessante, tá? Depois aqui o material ele vai apresentar a ideia de referência ou referenciação, que é quando vocês colocam de onde vocês tiraram aquela informação. E o formato básico depois que vocês terminam de escrever o texto, seja a resposta do fórum, seja um trabalho, vocês precisam indicar os autores que vocês citaram, novamente. Por quê? Porque no corpo do texto vocês vão indicar somente o nome do autor, a data e a página, mas vocês não vão indicar o livro, né? Ou artigo, enfim, o que quer que seja que vocês tenham lido. Isso vai vir no final do texto. Então, vocês vão colocar o sobrenome do autor, as iniciais dos outros nomes, o ano, o título, subtítulo da obra, edição e editora. Essa regra vai variar de acordo com o que vocês estão citando. Então, para livro digital, vocês têm que colocar o DOI. Para capítulo de livro, vocês têm que colocar o título também. E o que vocês mais vão usar, na verdade, vai ser a citação tanto de trabalho acadêmico quanto de artigo e periódico. Vocês vão colocar o título do artigo, do periódico, volume, número, página e o DOI. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui o nome dos autores do artigo, nome do artigo, nome do periódico em itálico, aqui volume, número, as páginas e o DOI, né, que é o link para que vocês possam ter o acesso ao artigo, certo? Bom, mais para frente a gente vai ver isso com mais calma, tá? A gente vai voltar nesse material. Agora eu queria só fazer um apanhado mesmo para que vocês pudessem dar conta dessa primeira atividade. Vamos voltar lá então para começar aqui, para a gente abrir o último item dessa aba aí do curso de vocês. Bom, o último item que a gente tem aqui é o acesso ao escritório de serviço de acessibilidade. Caso vocês tenham, caso tenha aí, né, algum estudante com deficiência, vocês podem solicitar a adaptação pelo escritório de serviço de acessibilidade, tá bom? Então, isso é um dado importante aí para vocês. Bom, agora eu vou finalizar esse vídeo. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre as outras abas que vocês têm aqui em cima. Vai falar também sobre como verificar as rubricas, as notas que vocês tiraram em cada um das atividades do curso, tá? E no último vídeo, vão ser 3 vídeos, 3 partes, né, no vídeo de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre o módulo 1, tá bom? Até já!